Oi, pessoal, aqui estamos mais uma vez, pronta para mais uma leitura. Vamos ler o primeiro capítulo do livro O Caminho do Discipulado, de Annie Besant. É um livro que tem um pouco mais de 100 páginas, ele está dividido em 4 capítulos. Durante a leitura nós vamos encontrar algumas palavras em sânscrito, que é uma língua muito antiga, né, a primeira língua, né? Mas Annie Besant e o editor fez questão de colocar no final do livro um glossário desses termos para que a gente possa entender melhor, né, o que ela está querendo dizer. Então vamos começar. Boa leitura para nós. Capítulo 1. O caminho do discipulado. Primeiros passos. Karma Yoga e purificação. Quando, há 2 anos, eu falei pela primeira vez nesta sala, chamei vossa atenção sobre a construção do cosmos em geral, sobre as fases pelas quais passou esta evolução e também sobre os métodos seguidos no decurso desta vasta sucessão de fenômenos. No ano passado, tratei da evolução do ego humano mais do que do ego cósmico, e procurei explicar como o ego adquiriria experiências elevando-se de veículo em veículo, chegando a dominar seus corpos inferiores. Para o homem, como para o universo, para o indivíduo, como para o cosmos, o fim é o mesmo. Um esforço constante para reunir-se ao eterno e único ego, do qual tudo emana. Mas muitas vezes, discutindo sobre estes assuntos sublimes, me hão objetado nos seguintes termos: que importância tem tudo isto sobre a conduta dos homens no mundo, cercados como estamos pelas necessidades da vida, pela atuação do mundo fenomênico, subtraídos sempre de elevarmos o pensamento ao único ego e obrigados pelo karma a tomar parte nestas múltiplas atividades? De que servem as superiores doutrinas sobre a conduta humana e como é possível que os homens do mundo elevem-se a tão alta vida? É sobre este assunto que eu vou tratar com vocês nas atuais conferências. Procurarei demonstrar como homem do mundo, sujeito às obrigações de família, como deveres sociais a cumprir com todas as atividades da vida do século, pode, não obstante, preparar a união com o ego e fazer os primeiros passos no caminho que conduz ao único. Procurarei descrever os progressos neste caminho, de modo que, começando pela vida que um homem qualquer possa levar na atualidade, e colocando-me no ponto de vista da maioria de todos vós, reconheçais a possibilidade de alcançar uma meta, de trilhar um caminho que começa aqui, na vida da família, do município e da nação, mas que termina em um ponto muito além de todo pensamento e conduz o peregrino à sua eterna pátria. Tal é o objeto destas 4 conferências, esperando que me acompanheis neste caminho. Para melhor compreender o assunto, examinemos rapidamente o decurso da evolução, sua significação e seu fim, para que este golpe de vista lançado no conjunto nos ponha em condições de apreciar a oportunidade da marcha que vamos efetuar passo a passo. Sabemos que a unidade tornou-se a multiplicidade. Lançando um olhar para trás e considerando as trevas iniciais que tudo envolviam, ouviremos um murmúrio que exclama:
eu me multiplicarei. Esta multiplicação não é outra coisa senão a construção do universo e dos seres que nele existem. Nesta vontade de multiplicar-se, que tem o único em segundo, entre aspas, vemos a fonte de toda manifestação. Reconhecemos o germe primordial do cosmos. E quando tivermos compreendido de que modo teve começo o universo e de como a complexidade e a multiplicidade surgiram da simplicidade e da unidade primordiais, só então perceberemos que cada uma destas manifestações fenomênicas deve ser imperfeita e que o fato de um fenômeno só ser possível sob a condição de ser limitado é a prova irrefutável que ele é inferior ao único e, por consequência, ele é imperfeito. Isto nos dá o porquê da variedade, da vasta multiplicidade das coisas e dos seres vivos. E só então podemos compreender que a perfeição do universo manifestado reside nesta mesma variedade. E lá onde houver mais do que um, indispensável é essa variedade infinita, a fim de que o único, que é como um sol projetando seus raios em todas as direções, possa difundir-se por tudo. E é na totalidade destes raios que reside a perfeição e a iluminação do mundo. Quanto mais numerosos, notáveis e variados forem estes objetos, mais fiel será, embora sempre imperfeita, esta imagem do único, daquele de onde tudo emana. O primeiro esforço da evolucionante vida consiste em produzir existências aparentemente distintas, de modo que, vistas de fora, pareçam separadas, mas, contempladas em sua essência, se reconheça que é o único, o ego de todas elas. Tendo isto presente, compreenderemos que no processo da multiplicidade individual, o indivíduo manifesta-se como débil e limitado reflexo do ego único. E assim, principiamos a compreender qual será a finalidade deste universo, porque esta separatividade representa um papel indispensável na evolução do conjunto. Este universo tem por objeto a evolução de um logos para outro universo, de poderosos devas que deverão servir de guias a todas as forças cósmicas deste futuro universo e de divinos instrutores da infantil humanidade que há de povoá-lo. Em todos os mundos de existência individual, se efetua agora um contínuo processo de evolução pelo qual um universo proporciona a outro futuro universo seu logos, seus devas, seus primeiros manus e todos os grandes seres necessários para construir, adestrar, governar e instruir este universo que ainda não nasceu. Assim, se enlaçam entre si os universos e os manvantaris se sucedem, e os frutos de um universo são a semente do que o sucede. No meio desta multiplicidade, evolui uma unidade ainda mais vasta que servirá de vigamento do futuro universo, que será o poder diretor do cosmos futuro. Perguntam-me, tanto no Ocidente quanto no Oriente, por que a evolução é assim cercada de dificuldades? Por que tantos insucessos em sua execução? Por que os homens se conduzem mal antes de conhecerem o bem? Não seria possível ao logos do nosso universo,
aos seus agentes, os devas e os manus, que vêm guiar nossa infantil humanidade, traçar o plano de modo que não houvesse semelhantes insucessos no decurso da evolução? Não lhes seria possível guiar de forma a tornar o caminho reto e direito em lugar de tortuoso e revolto? Aqui está a dificuldade da evolução humana. Se leva em conta seu objeto final. Fácil, na verdade, teria sido organizar uma humanidade perfeita, dócil e fácil de dar aos seus poderes nascentes uma direção que lhe faria marchar sempre no caminho do bem, sem que jamais se desviasse para o que chamamos o mal. Mas que vantagem haveria numa obra assim tão fácil? Seria certamente fazer do homem um autômato, movido por uma força exterior que o forçaria a cumprir uma lei iniludível. O mundo mineral está sujeito a uma lei deste gênero. As afinidades que ligam entre si os átomos obedecem a esta imperiosa impulsão. Mas à medida que nos elevamos nos reinos da natureza, observamos cada vez maior liberdade nos seres, até que encontramos no homem uma energia espontânea, uma liberdade de escolha que é a aurora da manifestação da divindade, que começa a transparecer no ser humano. Ora, o fim a atingir, o objetivo real, não é construir autômatos destinados a seguir cegamente uma linha traçada, mas edificar um reflexo do Logos, uma poderosa coletividade de sábios e homens perfeitos, suscetíveis de preferir o bem, porque o conhecem e o compreendem, e de repelir o mal, depois de terem aprendido a discernir, por experiência, a sua impotência e as dores às quais ele conduz. Assim é que, no futuro universo, e entre os grandes seres que guiam o universo atual, há de haver uma unidade de vontade concentradas pelo conhecimento. Isto é, graças ao saber e ao livre-arbítrio, movidas pelo mesmo desejo porque tudo sabem, identificadas pela lei porque aprenderam que a lei é justa. Neste universo futuro, a lei será una, como é no universo atual, e será executada graças ao concurso daqueles que dela são a personificação, por causa da unidade de suas vistas, da unidade de seus conhecimentos e da unidade de seu poder. Não será uma lei cega e inconsciente, mas uma coletividade de seres vivos que formam a lei porque são divinos. Outro caminho não há para alcançar esta meta, para harmonizar a livre vontade de muitos em uma grande lei e uma superior natureza, senão o caminho pelo qual seja possível adquirir experiências, conhecer tanto o bem como o mal, a derrota e o triunfo. Assim, os homens convertem-se em deuses e, pela experiência sofrida, querem, pensam e sentem todos igualmente. Para alcançar esta meta, os divinos instrutores e guias de nossa humanidade estabeleceram várias civilizações, todas elas constituídas em vista do fim visado. Não me detenho a examinar a grande civilização da quarta raça que precedeu o nascimento do poderoso povo ariano. Basta dizer que uma alta civilização foi posta à prova e que durante algum tempo logrou êxito sob o governo de seus divinos reis, os quais finalmente retiraram sua imediata proteção, como a mãe solta a mão à criancinha que começa a andar, para ver se já é capaz de valer-se
de seus membros e dá por si os primeiros passos. Assim, os divinos reis e guias deixaram solta a infantil humanidade para ver se já podia andar só, ou se tropeçavam no caminho. Mas a infantil humanidade tropeçou e caiu. E embora potente e perfeita em suas instituições, gloriosa pela força e pelo saber que tinham presidido a sua formação, sucumbiu sob o peso do egoísmo humano, esmagada pelos instintos inferiores que não tinham sido ainda dominados. Foi necessário fazer outra tentativa. E assim foi fundada a grande raça ariana, também com seus reis e guias divinos, com o Manu que lhe deu suas leis, fundou sua civilização e desenvolveu sua política, auxiliado pelos rishis, que, grupados em torno dele, asseguraram a execução dessas leis e guiaram a jovem civilização. Assim teve início a humanidade. Outra norma, outro modelo sob o qual devia evoluir. Em seguida, mais uma vez, os grandes instrutores afastaram-se por algum tempo para que a humanidade exercitasse suas próprias forças e sentisse se era bastante forte para andar só. Confiante de si mesma, sob a direção do seu ego interno e não mais por manifestações exteriores. Mas também, segundo sabemos, a tentativa redundou em completo insucesso. Lançando um olhar para trás, vemos esta civilização originariamente divina degenerar pouco a pouco pela influência dos instintos inferiores do homem e das indomáveis paixões da humanidade. Na Índia de outrora, vemos sua constituição perfeita, sua maravilhosa espiritualidade que foi, de milênio em milênio, decaindo à medida que se retirava da vista do homem a mão que o guiava. E ainda, mais uma vez, a humanidade tropeça e cai ao querer andar sozinha. Em todas as tentativas, vemos malograr-se o ideal divino. O mundo atual nos dá a prova de que a natureza inferior do homem triunfou do ideal divino que se fixou como meta no começo da raça ariana. Nesta época, o ideal do Brahmani consistia na liberação da alma, que já não suspira por bens terrestres, nem pelos gozos da carne, nem por autoridade, prazeres mundanos, mas sim pela sabedoria eterna acompanhada da pobreza. Enquanto que hoje vemos no que se diz Brahmanes rico e ignorante, em vez de ser pobre e sábio. Na casta dos Brahmanes, como nas outras três, descobrimos sinais de degenerescência que produziu a ruína do antigo regime. Vejamos agora como os instrutores se propuseram conduzir os homens a preferir livre e voluntariamente o ideal que lhes foi proposto e do qual se afastaram, como os grandes instrutores. Esforçaram-se em dirigir a evolução da humanidade tão imperfeita para o ideal perfeito, que se viu no começo servindo de exemplo à raça e que não foi alcançado por causa da fraqueza e puerilidade dos homens. Para atingir este ideal no decorrer dos séculos, ensinou-se-lhes o caminho da ação, o Karma Yoga. É a forma de yoga que convém aos homens do mundo, assediados pelas atividades da vida. E mediante estas atividades, graças à sua ação disciplinar, damos os primeiros passos que conduzem à união. Vemos assim que Karma Yoga serve para disciplinar os homens. Notemos a justa posição dos termos ação e união. Significa o Karma Yoga que a ação se executa de modo que seu resultado
seja a união. Convém recordar que é precisamente a atividade, as ações, os múltiplos afazeres que separam e distanciam os homens uns dos outros. Por isso parece paradoxal falar de união por meio da ação, como se fosse possível unir valendo-se do que divide e separa. Mas a sabedoria dos divinos instrutores nos explica o aparente paradoxo, como vamos ver. Sob a influência das 3 energias da natureza, as qualidades da matéria, ou gunas, o homem move-se desordenadamente em todas as direções. O morador do corpo, o ego, fica sob o domínio das gunas, cuja atividade constitui o universo manifestado, e com as quais se identifica o homem que julga atuar quando elas atuam e estar atarefado quando elas de fato produzem sua atividade. Vivendo com elas, o ofuscam e alucinam, e perde por isso todo o conhecimento do seu verdadeiro ser. De modo que tudo quanto vê na vida se reduz à atividade das gunas, que o impelem para todos os lados, arrastados por desencontradas correntes. Nestas condições, não se sente o homem apto para as formas superiores da yoga, sem primeiro desvanecer, embora parcialmente, estas ilusões. Deve começar por compreender as gunas, separando-se das atividades do mundo dos fenômenos. Podemos considerar como doutrina de Karma Yoga as declarações de Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, quando ensinava esta forma de yoga ao príncipe, ao guerreiro, ao homem chamado a viver no mundo, a combater no mundo, a governar e a tomar parte de todas as atividades exteriores. Aí se encontra a eterna lição para os homens que vivem neste mundo. Lição que ensina a nos elevar gradualmente acima das gunas e chegar à união com o Supremo. A primeira etapa, portanto, da Karma Yoga consiste na disciplina das atividades, serenando as gunas. Há 3 gunas: Sattva, Rajas e Tamas, com as quais tudo que nos cerca foi edificado. Combinado de 1000 maneiras, as 3 atuam e operam em todas as direções. Daí a necessidade de equilibrá-las e subjugá-las. O ego encarnado, o morador do corpo, deve tornar-se senhor soberano e procurar estabelecer uma distinção entre ele e as gunas, conhecendo as funções desta, controlando-as e dirigindo suas atividades. Não podemos elevar-nos repentinamente acima delas ou vencê-las prontamente, assim como uma criança jamais poderá executar o trabalho de um homem. Pode a humanidade, no estado imperfeito de sua evolução, atingir a perfeição do yoga? Não. E não seria prudente tentar fazê-lo, pois se procurássemos impor à criança o trabalho do adulto, não somente nada obteríamos, como ultrapassaríamos o limite de suas forças nesta tentativa, resultando um insucesso, tanto no presente como no futuro, por ser a empresa superior à sua constituição. É necessário que os homens exercitem suas forças antes de empreender a tarefa, como é necessário que a criança atinja a idade do homem antes de se tornar apta ao trabalho viril. Consideremos as funções da qualidade tamas, que se traduz por obscuridade, preguiça, inércia, negligência, etc. Que serviço pode prestar esta guna à evolução humana? Qual é a utilidade desta guna no desenvolvimento do homem? Sua utilidade, para a Karma Yoga, consiste que ela age como resistência
a qual se deve combater e vencer, de modo que a luta e a vitória desenvolvam a vontade, conquistando-se o domínio e a disciplina de si mesmos. Podemos comparar a utilidade de tamas na evolução humana aos halteres e às massas nos exercícios dos atletas. Estes jamais conseguiriam robustecer seus músculos se não os excitara em vencer alguma resistência, esforçando-se repetitivamente em levantar os pesos e manejar as massas. A utilidade não está no peso destes artifícios ginásticos, mas no emprego que se lhes dá. E se alguém deseja robustecer os músculos de seus braços, o único meio é tomar uma dessas massas e diariamente esforçar-se em vencer a resistência que se opõe ao seu manejo. Do mesmo modo, tamas, negligência, ignorância, inércia, interveio na evolução. O homem deve vencer esta guna e desenvolver suas forças na luta. Os músculos da alma se robustecem quando o homem triunfa na negligência, vence a preguiça e a atonia, que são as qualidades tamásicas de sua natureza. Assim vemos que os ritos e cerimônias religiosas foram estabelecidos com o propósito de vencer a qualidade tamásica, pois em grande parte servem para adestrar o homem em combater a lentidão, a preguiça e a indolência de sua natureza inferior, colocando-o em presença de certos deveres que devem ser cumpridos em momentos determinados, quer o homem sinta ou não o desejo neste momento de os cumprir, quer esteja ou não dominado pela atividade ou pela preguiça. Se considerarmos a qualidade rajas, veremos que as atividades do homem são guiadas em Karma Yoga por certos caminhos que eu me proponho assinalar, mostrando como a atividade, tão ardente e vivaz no mundo moderno, manifesta-se em todos os sentidos, movendo-se em esforços precipitados em que tudo se faz apressadamente. Também esta qualidade pode ser gradualmente dirigida, exercitada e purificada, até que ela não mais possa impedir a real manifestação do ego. O objeto de Karma Yoga é substituir o desejo imoderado dos gozos materiais pelo dever. O homem age para satisfazer seus instintos inferiores, na ânsia de obter o fruto de suas ações, com a esperança de recompensa, apetecendo dinheiro para gozar a vida material e satisfazer os seus baixos instintos. Todas essas atividades da qualidade rajásica têm por fim a satisfação da natureza inferior. E para discipliná-las, de modo que sirvam ao propósito do ego superior, é necessário conduzir o homem a substituir o dever ao gozo pessoal, a trabalhar porque o trabalho é um dos seus deveres, a girar a roda da vida porque é sua incumbência assim fazer, o que Sri Krishna declarou fazer por si mesmo. Isto é, não porque tenha a ganhar qualquer coisa, nem neste mundo, nem no outro, mas porque, sem a sua ação, deixaria o mundo de ser o que é e ficaria parado o giro da roda. Quem pratica yoga deve agir segundo o espírito de Sri Krishna, com a intenção posta em todo o conjunto e não em parte separada, com o propósito de cumprir a divina vontade no cosmos, e não pelo prazer de uma entidade distinta que se imagina independente quando devia secundar a ação de Sri Krishna. O homem atingirá este alvo elevando-se gradualmente à esfera de suas atividades. O dever
substituirá a concupiscência, e os ritos religiosos, como as cerimônias, são prescritos para conduzir gradualmente os homens à verdadeira vida. Todas as cerimônias religiosas são processos para conduzir os homens à verdadeira vida, à vida superior. O homem começa a meditar ao levantar-se e ao deitar-se. Mas dia chegará em que sua vida será uma prolongada meditação. Medita durante 1 hora e assim se prepara a meditação perpétua. Toda atividade criadora é o resultado da meditação. E convém recordar que pela meditação, tapas, todos os mundos foram criados. Assim, pois, para que o homem alcance este vigoroso e divino poder criador de meditação e seja capaz de exercê-lo, deve ir se fortalecendo por sucessivas cerimônias religiosas, por esforços mentais intermitentes, por periódicos tapas alternados. A meditação a horas fixas é um passo para a meditação constante, tomando uma parte da vida diária para em seguida tomá-la toda. O homem medita diariamente para que pouco a pouco o absorva por inteiro. Chega um momento em que o yogi não tem mais hora marcada para a meditação, porque toda a sua vida é uma contínua meditação. Sejam quais forem as atividades em que se empregue, o yogi medita e está sempre aos pés do mestre, embora mente e corpo estejam ativos no mundo dos homens. O mesmo podemos dizer de todas as modalidades de ação. Primeiro aprende o homem a cumprir a ação como um sacrifício do dever, como pagamento de sua dívida para com o mundo no qual vive, retribuindo aos diversos reinos da natureza o que deles recebeu. Mais tarde, o sacrifício torna-se mais que o pagamento de uma dívida. É a jubilosa oferta de tudo quanto o homem tem para dar. O sacrifício parcial é a dívida que se há de pagar. O sacrifício perfeito é a oferta total. O homem se dá com todas as suas atividades, com todos os seus poderes, não já desejoso de dar parte do que possui em paga de uma dívida, mas ele mesmo é dádiva de sua oferta. Quando se chega a este ponto, realiza-se a yoga e se aprende a lição de Karma Yoga. Bom, amigos, ficaremos aqui, são 33 minutos, senão acaba ficando cansativo. Eu vou fazer uma outra gravação com o restante desse primeiro capítulo. Até já!